Vamos lá, João capítulo 1, verso 29, somente esse texto da palavra de Deus. Depois você vai abrir em Gênesis 22, 7. João capítulo 1, versículo 29. Muitos irmãos passando mal, chikungunya, né, irmão? Dengue. Vamos orar por isso. João 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o verso 30. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, nunca volta vazia, produz aquilo pelo qual é enviada a fazer. Leva cativa a nossa mente diante do teu trono, e que todas as outras vozes que não seja a voz do Senhor sejam silenciadas na nossa mente agora, e apenas a tua voz fale ao nosso coração. Que essa preciosa semente, que é a tua palavra, caia em terra fértil e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um dentro de nós, certos de que uma vez a palavra lançada, ela vai produzir aquilo pelo qual o Senhor enviou a fazer. Por isso faz o nosso coração descansar em ti, e nós queremos celebrar o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia também em Gênesis 22, 7, por gentileza. Gênesis 22, 7. Diz assim, Gênesis 22, 7. Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então o tema dessa mensagem essa noite é: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaque fez uma pergunta para seu pai Abraão. Isaque era filho de uma promessa. E ele fez uma pergunta para o seu pai. Abraão esperou tanto tempo para ter Isaque, e Deus pediu para que Abraão fosse lá e sacrificasse o seu próprio filho. Veja você que é pai, que está aqui. Deus pede para você sacrificar aquilo que você tanto esperou. E Abraão foi e subiu para o monte. Ele não questionou a Deus, ele não perguntou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Abraão era um homem de uma palavra só. Uma vez que Deus falava, ele atendia aquilo que Deus falava com ele. Deus não precisava repetir duas vezes. Então Abraão, ele vai para o monte, ele vai sacrificar o seu filho. O seu filho possivelmente, ele já conhecia toda a questão do sacrifício, como que funcionava, porque ele nasceu ali em uma família que trabalhava essa questão do sacrifício. E ele sabe o que o pai está fazendo, porque ele faz uma pergunta. Ele vê o pai preparando ali todo o sistema de holocausto, de sacrifício. Ele prepara o altar, ele pega a lenha, ele coloca as pedras de forma correta. E então Isaque pergunta para o seu pai: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Ou seja, eu estou vendo que tem tudo aqui para um sacrifício, mas não tem o principal, o primordial, que é o cordeiro. Quem aqui assistiu aquele filme Fragmentado? Levante sua mão. Quem assistiu esse filme? Fragmentado. Deixa eu ver quem assistiu. Pouca gente. Esse filme Fragmentado, que passa por um personagem chamado Kevin, que a pessoa que interpreta aquele papel é o James, vou chutar aqui o sobrenome, mas ele possui pelo menos 23 personalidades distintas no filme.
No momento que o filme ali, ele vai passando, ele vai alternando essas personalidades, ele vai assumindo personalidades. E o filme vai contando ali, não vou, contar um enredo, mas o filme vai mostrando ali como ele vai revelando essas personalidades. Por isso que o tema do filme é fragmentado, ou seja, é uma identidade fragmentada. Às vezes nós somos fragmentados. Talvez você está se perguntando, o que tem a ver isso com o texto? Tem tudo a ver. Porque às vezes nós somos fragmentados da nossa fé. Ao mesmo tempo que a gente crê em Deus, a gente passa a não crer. Ao mesmo tempo que a gente tem toda a confiança no Senhor, a gente passa a duvidar. E a gente se torna um ser fragmentado. Talvez assumindo algumas personalidades. Uma vez uma coisa, outra hora outra coisa. Mas nós estamos diante de um Deus que não é fragmentado. Diante de um Deus que é único, que não pode mudar, e que um dos seus atributos é imutável. Ele é o Deus que não muda. Você pode ter conhecido Deus há 10 anos atrás, Ele continua o mesmo. Você pode ter conhecido Deus há um mês atrás, Ele continua o mesmo. Você pode ter conhecido Deus há 30, 50 anos atrás, Ele continua o mesmo. De geração em geração, Ele é o mesmo Deus. Ele não é um aqui, outro lá. Ele não é fragmentado. Agora, o que tem a ver isso também com o texto, querido? Nós temos aqui uma oferta fragmentada. Uma oferta que ela vai sendo oferecida, ofertada de tempo em tempo. Abre comigo em Êxodo, capítulo de número 12, porque nós estamos celebrando a Páscoa. A primeira Páscoa acontece aqui em Êxodo, capítulo 12. Quem sabe o significado de Êxodo? Saída. Olha que coisa interessante. Êxodo significa saída. É quando o povo de Israel, que viveu no cativeiro lá do Egito, 430 anos, como escravos, cativos, sendo massacrados pela mão de Faraó, o Senhor vai lá e liberta eles. Eles saem, é uma saída. Eles saem daquele cativeiro, Deus os tira com violência, com força daquele cativeiro. De onde nós estamos saindo? Deus nos tira do Egito. Olha que interessante esse link. Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou de um lugar de escravidão. Quem é que nos escravizava? O diabo. O diabo nos escravizava. E nos escravizava como? Por meio do pecado. Livre, irmão, livre, preste atenção. Não é aquele que não conhece a Jesus. Livre é quem conhece a Cristo. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu como cristão, se eu quiser ir lá num bar e tomar uma cerveja, eu posso sentar lá e tomar? Posso. Eu sou livre. Mas por que eu não faço? Porque eu sou escravo de Cristo. Então eu não ando dominado pelos desejos do mundo. Agora, uma outra visão, uma outra concepção do que eu estou dizendo, é alguém que não foi liberto, mas que ainda é escravo dessas coisas. Então ele não consegue se libertar sozinho, ele não pode dizer, eu agora me torno livre, porque a Bíblia diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem o poder de nos libertar? Jesus. Quem tem o poder de quebrar as algemas sobre a nossa vida? Jesus. Quem tem o poder de nos tirar do Egito? Cristo. Quem tem o poder de nos livrar da mão do diabo? Jesus. Ele disse para Pedro, Pedro, o diabo queria se ir andar com você, não é por causa da sua força, porque eu não permiti, eu não deixei que o diabo se ir andasse com você. Então é Cristo. Por isso que a Bíblia, ela aponta para o único homem, Jesus. Jesus é o perfeito, Jesus é o único, Jesus é o imensurável. Ele é tudo o que nós precisamos. Agora veja comigo em Êxodo capítulo 12, olha o que está acontecendo aqui. Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa. Êxodo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito,
De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Este mês aqui se refere, alguns historiadores vão dizer que é aproximadamente o mês de abril, está dentro do nosso calendário, porque o calendário judaico é diferente do nosso. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá o que, amados? Cada família escolherá o que? Um cordeiro. Então cada família tinha que escolher um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Então toda a família, cada família tinha que escolher um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Então veja bem, nós temos aqui várias famílias. Se nós vivêssemos na primeira aliança, se nós vivêssemos naquela época, nós teríamos que todo o ano separar um animal, um cordeiro ou um cabrito, reunir a família e fazer um sacrifício. Fazer um sacrifício. Nós teríamos que fazer isso. E todo ano essas pessoas faziam isso. Todo ano matava-se um animal. Não era qualquer tipo de animal. Não era qualquer tipo, não. O texto está dizendo aqui que teria que ser um cordeiro ou um cabrito. E esse cordeiro ou cabrito, ele deveria ser sem defeito. Não podia ter defeito nenhum, porque senão não era aceito o sacrifício. Então isso aqui está nos apontando o que, irmãos? Está nos apontando Cristo. Nós temos aqui a aliança antiga. Nós estamos aqui no tempo da lei. Mas agora Jesus vai se manifestar, irmãos. Todo ano teria que se fazer a mesma coisa. Mas agora lá no Novo Testamento, a Bíblia está nos apontando um que viria. Isaías profetiza sobre ele. Sabe, a Bíblia está profetizando sobre ele. O contexto de Abraão e Isaac está profetizando sobre o Messias que viria. E agora Cristo aparece, Cristo surge nas palavras de João, quando João está pregando ali às margens do rio. Ele diz: eis aí aquele que eu tenho falado, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora veja que interessante o que diz esse texto. Volta comigo aí, capítulo 12, verso 4 de Êxodo. Diz que a família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Ou seja, isso aqui é graça de Deus. Porque a salvação veio para quem? Não veio para nós. Mas nós fomos ligados à videira. Jesus disse: o Pai pode suscitar dessas pedras aí, ó, filhos a Abraão. Então, de certa forma, espiritualmente falando, nós somos descendentes espiritualmente de Abraão, porque agora nós também somos filhos da promessa. Nós somos ligados na videira, enxertados na videira verdadeira. Então nós temos aqui a primeira Páscoa, a palavra Páscoa, que é psá, que é passagem, ou seja, passar por cima, pular, cobrir. Se você seguir o texto aqui, você vai ver que o Senhor tem toda uma forma de comunicar ao homem as verdades do seu reino, espirituais. Deus é um ser pedagógico, irmãos. Deus é ilimitado no saber. Então eu não consigo compreender a mente de Deus. Quando a gente estuda seminário, tem um teólogo que diz assim: Deus não é uma rã que pode ser dissecado, ou seja, não tem como abrir Deus e dizer: eu conheço Deus. Ninguém conhece a Deus. Deus se faz conhecido em algum grau. Deus permite ser conhecido em algum grau, porque os discípulos caminharam com Jesus, dormiram com Ele, levantaram com Ele, viram os milagres dele, e um certo dia eles falaram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Um temor cai sobre eles. O profeta Isaías, quando vê o Senhor, ele diz: ai de mim, porque a gente não consegue ter a compreensão de fato de quem é Deus. Deus não cabe no universo, irmão.
Então nós precisamos entender de uma forma pedagógica que Deus vai nos ensinando. E como que Deus nos ensina? Ele está mostrando aqui como que era feito, no natural, no contexto natural da história. Deus está mostrando, mas apontando para o Messias que viria. Então ele está dizendo aqui, olha, está vendo? Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se reunir, aí você vai ler mais à frente, ele vai falar aqui, vocês vão pegar o sangue desse animal, e vocês vão passar sobre os umbrais da sua porta, porque eu vou vir com a praga aí. E qual é a praga que eu vou vir? Está aqui, ó, logo no texto. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, aonde que eles estavam? Eles tinham saído do Egito? No Egito. Então aqui o Senhor está dizendo a Abraão, está dizendo a Arão, olha, eu vou vir com a praga. Qual que é a praga? Matar todos os primogênitos. Então vocês passam sobre os umbrais das suas portas o sangue. Mas isso aqui, irmão, não é uma mandinga, não, estava apontando para o Messias. O sangue deste animal vai revelar que a casa de vocês tem uma marca. Você não está entendendo? Tem uma marca aí. Então quando o anjo da morte vier e passar por aí, ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima, ele não vai visitar essa casa, porque essa casa tem um sinal, tem uma marca. Isso aponta para quê, irmãos? Um dia Jesus foi pregado no madeiro, e naquele madeiro tinha sangue, só que o sangue de Jesus, a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Eu sei que você não gosta disso, mas diga para esse irmãozinho que está do seu lado assim, por que você teme o diabo? Se você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. O sangue de Jesus, irmãos, está sobre a nossa casa. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus está sobre nós. Ele nos purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hoje nós somos uma nova criatura. O diabo vai tentar lançar você no passado, mas Jesus lança você no futuro, porque ele diz: eis que faço nova todas as coisas. A maldição que vinha sobre a sua vida passou por cima, porque tem o sangue de Cristo. A dívida, a cédula de dívida que nós tínhamos, ela foi rasgada, irmão, já não tem mais dívida, porque alguém pagou um preço. Agora a pergunta que eu faço para você é: alguém pagou um preço? Qual é a resposta que você vai dar a esse preço que foi pago? Você vive uma vida que não é sua, foi emprestada. Deus te deu a vida. Você vive uma vida que alguém pagou um preço por ela, e não foi qualquer preço não, foi altíssimo, que eu não queria nem chegar perto para sentir a dor. Eu vi minha esposa sentindo lá as dores de parto, fiquei de 3 horas da tarde até perto de 9 horas da manhã, vendo dores de parto. Eu fico imaginando Jesus, irmãos, o quanto ele sofreu, porque o profeta Isaías vai dizer que ele foi moído. Sabe o que é moer? Você já foi lá no supermercado comprar carne moída, o cara joga aquilo lá e vai moendo, aquilo sai pedacinho. Jesus foi moído, transpassado, cuspido, humilhado. Irmãos, imagina você, filho do cara mais rico do mundo, se passando como uma pessoa normal. As pessoas não acreditavam, nem acreditavam em Jesus, porque quando olharam para ele, falaram: mas esse não é o filho do José lá? O cara era simples. Às vezes eu fico olhando, sabe, as pessoas reclamando: poxa, eu queria que o meu filho nascesse assim. Irmão, Jesus não tinha nem aonde nascer, nasceu no lugar de animal. Seja grato a Deus pela sua vida. A gratidão, repita comigo isso: a gratidão expulsa a murmuração. Quando você é grato, você expulsa a murmuração da sua vida. Quando você é grato, você lembra do sacrifício de Jesus. Quando você é grato, você fecha todas as portas. A gente tinha que andar de joelho todos os dias, agradecendo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volta lá para o texto de João. Então nós temos um cordeiro, nós temos uma Páscoa.
Nós temos uma dívida a ser paga. E aí João, como um tecelão, ele vai tecendo na mente das pessoas a ideia de um Cristo, que é o ponto principal da vida do sermão de João. Olha o versículo 15. O versículo 15, João disse assim: João deu testemunho dele quando disse, olha, em alta voz: esse é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Veja bem, irmãos, pregadores estão pregando para fazer o seu nome. João pregava para fazer o nome de Jesus. Nós temos que parar com isso, porque o nome tem que ser exaltado. Não é o nome de uma igreja, não é o nome de um pastor, não é o nome de um líder, é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele é o verdadeiro. João está dizendo, é este, eu estou pregando sobre este. Então a primeira coisa, anote aí, João diz assim, olha o verso 15, ele vem depois de mim, ele vem antes de mim. Primeira coisa que João está nos provando aqui, a pré-existência de Cristo. Cristo não existiu a partir de Maria, ele já estava com o Pai, antes que tudo fosse criado. O Pai disse façamos, quando ele disse façamos, ele estava lá. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, acho que se não me falha a memória, de um escritor chamado Henry Lau, que é Cristo em Gênesis, onde ele vai falar sobre tudo em Gênesis, aponta para Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Então João está dizendo sobre a pré-existência de Cristo. Cristo já existe antes de mim. Antes de mim ele já estava lá. Eu sou apenas aquele que está preparando o caminho. Segunda coisa que a gente nota nesse texto, verso 16, diz assim, de sua plenitude, todos nós recebemos o quê? Recebemos o quê, irmãos? Graça sobre graça. Bota a mão sobre a sua cabeça assim, ó. Diz assim, sobre a minha vida, tem graça sobre graça. O que é graça, irmão? Favor imerecido. Sobre a sua vida, tem favor imerecido. Sobre a sua vida, tem favor imerecido. Graça sobre graça. Graça sobre graça. João está dizendo, graça sobre graça. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Segundo ponto que nós vimos aqui teologicamente falando, é a plenitude de Cristo. O que é isso, irmãos? Preste atenção nisso. As pessoas dizem, Jesus precisa de você, Deus precisa de você, você é o ponto fraco de Deus. Não existe isso, irmão. Plenitude significa o quê? Pleno, ele é pleno nele mesmo, ele não precisa de nada para ser, ele já é. Por isso que João segue o texto dizendo, é graça sobre graça, ele duplica o negócio, ele não está dizendo que é graça sobre graça, porque ele já é pleno nele mesmo. Então se nós fomos chamados por ele, é graça sobre graça, porque a plenitude dele, irmãos, ele não precisa de nós para ser pleno, está me entendendo? Ele não precisa de nós, ele é pleno em si mesmo. João exalta a plenitude de Jesus, mas ele segue, olha o verso 17, o verso 17 diz assim, ó, pois a lei foi dada por intermédio de quem? Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Significa, nesse momento Jesus está se revelando a nós, a revelação de Cristo, irmãos. Então a pré-existência de Cristo, a plenitude de Cristo, a revelação de Cristo, Cristo se revela, não sou eu que conheço, é Ele que se revela. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, ele diz assim, olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí vai dizer, um fulano diz isso, outro fala que o senhor é Elias, outro fala que o senhor é aquilo, e vós? Os meninos pentecostal, né? E vós? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Aí o que Jesus responde? Não foi carne nem sangue te revelou isso, foi o Pai, meu Espírito. Nós só conhecemos a Cristo, nós só conhecemos a Deus, porque Ele se revelou a nós. Se Ele não tivesse revelado a nós, se Ele não tivesse tirado as escamas dos nossos olhos, nós estaríamos cegos até hoje. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, louvado seja Deus, que eu conheci
a pessoa mais importante da minha vida é Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, graça e verdade. Agora veja comigo o verso 18, quem está comigo aqui? Verso 18 diz assim, o verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então quem revelou Deus? Quem revelou Deus, irmão? O Filho. Quando os discípulos perguntam, mostra-nos o Pai, como assim mostra-nos o Pai? Aí a gente volta para a pré-existência, a gente volta para a deidade, a gente volta para entender que quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a personificação do Pai, eu sou a revelação do Pai. Eu e o Pai somos um. Por que eu e o Pai somos um? Porque fazemos parte da mesma essência. Então nós vimos aqui, irmãos, a revelação de Deus na pessoa do Filho. Conhece Jesus, conhece o Pai. E o Pai é o quê? O Pai é bom. Tire da sua mente que Deus é um Deus que não nos ama, porque em todo momento a Bíblia nos mostrou qual grande amor de Deus por nós. E como que eu sei isso? Olha o Filho aí morrendo, olha o Filho aqui dizendo para nós. Então a revelação do Pai, então essa primeira etapa é uma construção cristológica de Jesus. Quem está comigo aqui? Segunda etapa é uma construção pessoal. João foi questionado sobre a sua identidade com as seguintes perguntas: você é o Cristo? És tu Elias? És tu o profeta? Em todas estas perguntas houve negação. João diz, eu não. Com as pessoas estavam tentando impor sobre João uma identidade que ele não era. E aqui, irmãos, fica um aprendizado para nós, porque a todo momento as pessoas estão querendo colocar sobre você uma identidade que você não é. Sabe o que nós somos? Nós somos apenas uma voz que está preparando o caminho do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você não gosta disso, mas diga para ela, você é uma voz e não um eco. Aprenda a ser uma voz, a não ser um eco, a não repetir o que o outro está dizendo, mas você é uma voz. Eu quero liberar uma palavra profética aqui sobre nós. Você é uma voz profética para essa geração. Eu quero liberar uma palavra. Em 2024, Deus vai te colocar em mesas, Deus vai te colocar em lugares, Deus vai colocar você diante de pessoas, Deus vai levar você para determinados lugares, para você ser uma voz naquele lugar, a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. João está dizendo, eles estão perguntando para mim, por fim ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou uma voz, uma mensagem de conserto, irmãos, endireite. Irmãos, se nós tivermos aqui uma coluna torta nessa casa, o que pode acontecer? Corre risco de, a qualquer momento, cair. A nossa vida não pode ser torta, não pode ser dúbia, tem que endireitar. Endireitai as vossas veredas. Irmãos, preste atenção, Jesus está voltando, nós temos que endireitar as veredas. João está pregando e dizendo para aquelas pessoas, endireitem as vossas veredas. Nós temos que endireitar, essa é a mensagem de João Batista. E João está preparando o caminho do Senhor, que a gente parte para nós podermos encerrar. E João está pregando aquela mensagem, uma mensagem que não era fácil. E de repente João, ele diz, vejam, o verso número 29, vejam. Eu imagino todo mundo olhando lá para a direção que João está apontando. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, antes disso, olha o que diz o texto. O texto diz que Jesus vinha caminhando em sua direção.
Sabe, irmãos, presta atenção nisso, é Jesus que caminha na nossa direção, é Jesus que vem ao nosso encontro, é Jesus que nos encontra, é Jesus que nos acha, é Jesus que faz assim como fez na vida de Saulo em Atos capítulo de número 9, sobre a sua conversão. Ele foi ao seu encontro. Aonde Jesus te encontrou mesmo? Estava sentado num bar? Estava na rua? Estava num culto? Aonde Ele te encontrou? Porque não é você que o encontra, é Ele que encontra você. Não é você que o conhece, é Ele que se revela a você. Graça sobre graça. Jesus encontrando o pecador, Jesus lavando, purificando você, colocando você, dando uma nova identidade a você, e você agora sendo uma nova criatura. Ele vem ao nosso encontro, irmãos. Jesus vem ao seu encontro. Jesus vem ao encontro daqueles que pecam, daqueles que vivem uma vida mais ou menos, para mudar a sua história e a sua vida. E eu quero dizer duas coisas para a gente finalizar aqui. Duas coisas que eu aprendo com João. Primeira, o cordeiro tem um nome. Diga, repita comigo, 1, 2, 3. Um nome, perdão. O cordeiro tem um dono. O cordeiro tem um dono. Olha o que disse João: vejam, é o cordeiro de quem? De Deus. Mas nós vimos lá em Êxodo capítulo 12, que tinha vários cordeiros de várias famílias. Tinha gente que o cordeiro nem era dele, porque está dizendo lá no texto: se for muito para vocês, reúna a outra família. Então significa que alguém está comendo o cordeiro do outro. O que é isso, pastor? É graça de Deus, porque não merecia, ele não tinha o que comer, mas foi dado a ele. Jesus disse que nos últimos dias, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, que Ele vai chamar a gente para se assentar com Ele à mesa. Eu quero liberar uma palavra aqui, dizer, irmão, se prepare, nós vamos ver o maior estouro de conversão na história. Meu irmão, Jesus nunca perdeu nada, Ele continua vencedor, Ele é vencedor, Ele é o Senhor dos senhores. Irmãos, o cenário está sendo preparado para a volta de Cristo. Eu queria que os meninos se preparassem aqui. Então o cordeiro tem um dono. Quem é o dono do cordeiro? Deus. Deus é o dono. Quem é o dono da sua vida? Deus. O cordeiro tem um dono. Agora o cordeiro não é mais dado por uma família. Agora o cordeiro já não é dado, suponhamos que o Jean seja o pai da casa, da família. Agora já não é mais o Jean que oferta o cordeiro, já não é mais o Sandro que oferta o cordeiro, já não é mais o Bolonha que oferta o cordeiro, não é o Edilson, não é o Fábio. Quem oferta o cordeiro é o próprio Deus. Quem nos chama para a mesa, para usufruir disso, é o próprio Deus. Deus prepara uma mesa para nós e coloca o seu Filho como sacrifício para nós provarmos do seu amor e da sua graça. Porque lá em Gênesis alguém vai ser crucificado, Isaac está lá, pronto para ser morto, porque Abraão ia desferir o golpe contra seu filho, e quando ele prepara o cutelo e vai desferindo o golpe contra o seu filho, porque essa era a nossa morte, Isaac é a personificação nossa, eu e você deveríamos estar lá prontos para ser morto. Mas sabe o que Jesus fez? Lá no Antigo Testamento a gente tem um Isaac, agora lá no Novo Testamento a gente tem um Barrabás, que está prestes a ser morto, mas de repente ele troca de lugar com Jesus. Então qual que era o nosso lugar? O nosso lugar era a morte, mas hoje nós temos vida, por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus nós temos vida. Ele entrou na frente, Ele pagou o preço, Ele morreu em nosso lugar. A morte de Jesus era a nossa morte. Então, irmãos, ao olhar para Deus, preste atenção aqui, ao olhar para Deus, eu vejo em Deus um amor tão grande. Aí nós vemos, abre a sua Bíblia aí, João capítulo 3, verso 16, olha o que diz o texto, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu quem? O seu Filho, deu um cordeiro. Ele deu um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, que foi calado,
que não falou nada, foi moído, massacrado, ele deu o filho. Olha o dono do cordeiro, ele deu o filho. Qual que é o propósito de dar o filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer, irmão? É morrer. Jesus está dizendo, o texto está dizendo que alguém ofertou o cordeiro, que é Cristo. Deus ofertou o seu filho com o objetivo para que nós não perecêssemos, ou seja, para que nós não morrêssemos uma morte eterna, mas que nós vivêssemos eternamente com ele na sua glória. Agora segue comigo. Mas tem a vida eterna, diz o texto. Deus enviou o seu filho ao mundo, enviou o cordeiro, não para condenar o mundo. Quem está comigo aqui? Não para condenar o mundo. Então ele não veio para condenar o mundo, porque se ele viesse para condenar, ele tinha massacrado com um monte de gente, inclusive com seus próprios discípulos. Ele não veio para condenar, mas o texto vai seguir aqui. Ele não veio para condenar o mundo, não para condenar, mas para salvá-lo por meio de quem? Então a salvação quem dá, irmãos? É Jesus. Não é quantas vezes você vai no culto, não é quantas vezes você, é Jesus que oferta a você a salvação. É o Cordeiro de Deus pagando um alto preço pela minha e pela sua salvação. Quem está comigo aqui? Agora veja bem, a gente vai encerrar. Não há condenação alguma para quem crer nele, não há. Se você crê no sacrifício do Cordeiro, não tem condenação. Agora, o texto está dizendo, não sou eu, o texto diz, mas quem não crê nele, o que está dizendo aí? Já está condenado. Por que está condenado? Ele vai explicar. Por não crer no Filho de Deus. Ora, depois de tudo que Jesus passou, depois de toda a prova que o Pai mostrou para nós, Ele mostrou provas contundentes de que Ele nos ama, de que Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos religar a Ele. Olha, mostrou provas suficientes. Agora, se você não crer no Filho de Deus, você já está condenado. E qual é a condenação, irmãos? A condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quem é a luz, irmão? É Cristo. E onde a personificação de Cristo está? Na sua palavra. Conhecereis a verdade. Quem é o verbo? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é o espelho, a palavra é a luz. Todas as vezes que eu estou diante da palavra, eu sou confrontado pela palavra. Se você não quer ser confrontado pelo pastor, pelo fulano de tal, pelo profeta, vá para a Bíblia. A Bíblia vai te confrontar. A Bíblia é a luz, a Bíblia expõe os nossos erros, expõe os nossos pecados, mas não para nos condenar, mas para nos livrar dessa condenação eterna. Então o cordeiro tem um dono. Agora já não é mais um pai de família que está dando um cordeiro. É o próprio Deus que está dizendo assim: Jean, eu estou colocando aqui na mesa, eu estou chamando as famílias. E cadê quem são as famílias convidadas? Todos nós, o povo da Assembleia, o povo da Batista, o povo da Maranata, o povo não sei de onde. Todas as famílias estão sendo convidadas. Todos aqueles que creem no nome de Jesus são chamados a sentar à mesa e a provar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso ouvir um glória ao nome de Jesus. Oh! Fica de pé, querido. Quem pode? Então o Cordeiro tem um dono. O dono nos ama muito, porque ele selecionou, ele pegou o melhor, pegou o filho. A pergunta que eu te faço é: o que você está dando para Deus, irmão? Eu fico vendo gente dizendo assim: eu estou tão cansado, eu estou tão atarefado.
Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo: quando eu aposentar eu vou servir a Deus. Deus não quer sua aposentadoria não, Deus quer você agora. Deus não quer o seu resto não, Deus quer você agora. Quando eu aposentar, quando eu terminar, meu irmão, quem disse para você que você vai chegar lá? E se você morrer hoje? E se amanhã eu e você encontrarmos com Cristo, Ele olhar para suas mãos e falar: tu fez o que na terra? Te dei 40 anos lá. Qual é a resposta, irmãos, que nós vamos dar ao sacrifício tão alto de alguém? Como a gente vai, irmãos, compartilhar desse amor a qual nós somos tão amados por Deus? Eu não sabia isso, mas hoje eu sei. Eu não tenho coragem de dar a minha filha para morrer por ninguém. Você que é pai, com certeza tem coragem de dar o seu filho para morrer por ninguém. Ele deu o filho dele para morrer pelo pior pecador dessa terra. O cordeiro tem um dono e o cordeiro tem uma missão. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tem o poder de tirar o pecado? Quem tem o poder de remover o pecado, a mancha do pecado na nossa vida? É só o Senhor. É só o Senhor para remover a mancha do pecado na nossa vida. É só o Senhor para nos justificar. Por isso que precisa de um sangue, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica de todos os nossos pecados. Meu irmão, o diabo, ele não pode mais chegar até você e falar nada se você crê na obra do Filho de Deus. Você está salvo em Cristo Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Sabe quais são os nossos problemas? Não é falta de dinheiro, não é porque a gente não tem o carro do ano, não é porque nós não temos a casa que a gente sonhou. É o pecado. O pecado nos machuca, o pecado nos adoece, o pecado nos afasta de Deus. A única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Mas a Bíblia diz, Paulo vai escrever dizendo: nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nada disso consegue nos separar do amor do Pai. Mas o pecado nos separa. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você: existe alguém que pagou um preço alto pela sua vida. O Cordeiro de Deus morreu naquela cruz. Pega a sua ceia aí, irmão. Já numa sexta-feira, açoitado, cuspido, humilhado, maltratado, crucificado. Aí você me pergunta: por que Cristo não revidou? Porque Ele já sabia a história. Diga para quem está do seu lado assim com carinho: não se preocupe. Os governos, presta atenção, os governos podem se levantar, os homens podem perseguir a igreja. Você pode pensar: acabou, está tudo perdido. Eu já sei o final da história. No livro diz que Ele venceu, a igreja venceu, nós triunfamos. Jesus não abriu a boca para falar nada. Por quê? Porque Ele já sabia a história. O que vocês estão fazendo aqui é só me impulsionando para o propósito. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer passar o processo da bênção. Deixa eu dizer para você: não vai haver ressurreição na sua vida enquanto não houver morte. Não haverá bênção enquanto não haver o processo da dor, da lágrima. Enquanto você ficar sozinho no seu quarto, e quando você pensar: cadê os meus amigos? Todo mundo sumiu. Foi assim com Jesus. Os seus discípulos o abandonaram. Só ficou um chamado João. Ele olha da cruz e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cadê todo mundo? Todo mundo foi embora. Ele olha para o pai e diz: pai, onde tu
tu estás, Eloí, Eloí, lama sabachthani, porque tu me desamparastes, Pai. É difícil. Foi sepultado, irmão, não tinha nem aonde ser sepultado. Apareceu um homem lá e falou: eu comprei uma tumba, está novinha, pode colocar ele lá. Mas ele não precisava de uma, tinha que ser emprestada mesmo, porque ele não ia ficar lá muito tempo. Ele não ia ficar lá. Eu não preciso ir comprar uma não, porque eu só vou ficar 3 dias. O terceiro eu já estou subindo de volta. Ei, deixa eu liberar uma palavra. Levante a sua mão assim para receber. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Por que o arrebatamento, a palavra arrebatar significa tirar com violência, arrancar? Nós não somos da terra, nós somos do céu. Jesus está dizendo: eu vou só ficar 3 dias aqui, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Ei, chegará um dia em que Ele vai nos chamar de novo. Você não vai ter mais esse corpo cheio de ruga, espinha aí, preocupar para ir no médico, vai ser glorificado. Presta atenção, isso aqui vai te alegrar. Não vai existir feio e bonito, irmão. Oh meu Deus, muito obrigado. Não vai existir feio e bonito, porque todo mundo vai ser igual. Não vai ter competição, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, comendo a mesma comida e juntos em família, com o Cordeiro de Deus. Eu queria que você pegasse a sua ceia agora, mas celebrasse assim o nome de Jesus de uma forma gloriosa. Está aí, está o pão, está o cálice aí. E eu queria que você olhasse para esse pão agora, e você olhasse para o tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você pode pegar esse pão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: esse aqui é o meu corpo, que é dado por vós. É dado por quem? Dado por vós. Olha como ele é repartido, olha como ele é moído. Pega esse pãozinho, esse elemento aí, levanta para o céu assim, ó. E agora, no momento que você vai mastigar, esse mastigar que você vai fazer agora, esse movimento, é para você lembrar de quanto ele foi moído na cruz. Dá graças ao Senhor agora, porque foi isso que ele fez. Ele levantou e deu graças. Dá graças porque você foi salvo. Dá graças porque você foi salvo. Na medida que você for dando graça, você pode comer desse pão. Você pode comer desse pão e liberar uma palavra de adoração a Cristo, irmão, de gratidão a Cristo, de louvor a Cristo. Diga: obrigado, meu Cristo, obrigado, meu Senhor, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, por cada açoite que tu levastes. Mas à medida que você mastiga agora, você também se pergunta: e aí, qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha resposta diante do tamanho sacrifício de Jesus? Eu queria que você agora, na medida que você terminou, você vai pegar esse cálice e você vai compartilhar agora, trocar esse cálice com os seus irmãos que estão aqui próximos de você. Na medida que você compartilha esse cálice com ele e com ela, libere uma palavra sobre a vida dele, porque ceia também é comunhão. Um corpo, irmãos, um corpo não vive sem sangue. Um corpo não vive sem sangue. A todo momento a gente está vendo: fulano de tal precisa de doação de sangue, porque um corpo não vive sem sangue. Na vida espiritual também é assim. O que está correndo agora sobre você é o sangue de Jesus Cristo. O diabo vai tentar tocar na sua vida, ele vai olhar e vai ver: não, tem a marca ali, não tem como, tem que pedir permissão para ele. Foi isso que ele fez com Jó, porque agora tem um sangue correndo sobre a vida dele, e esse sangue não é para curar suas doenças físicas, não. Esse sangue não é para te dar bênção material, não. Esse sangue representa a remissão dos seus pecados.
Seus pecados foram cravados lá na cruz e pagos com o sangue de Jesus Cristo. À medida que você fizer uma oração, querido, faça aquilo que Paulo disse. Assim também ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele tomou. Então faça isso agora. Faça isso agora. Poderoso teu nome é, poderoso teu nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, para nós orarmos essa noite, celebrarmos a Ele. Apocalipse diz: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é? Quem é digno? Chama o maior profeta aí. Quem é digno? E de repente, contudo, ninguém no céu e nem na terra, Jean, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Jesus veio como o quê? Jesus veio como o quê? Cordeiro. Mas agora ele não é mais cordeiro. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Oh, e ele vai dizer agora: mas eu vi também o cordeiro que parecia estar morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Toda a gente foi comprada pelo sangue de Jesus. Agora eu quero perguntar a você: como você vai responder esse sacrifício? Feche os seus olhos e celebre ao nome de Jesus. Celebre ao nome de Jesus. Vamos encerrar esse momento aqui com festa. Vamos encerrar esse momento aqui com celebração, porque a morte ele venceu. Ele já não está mais sepultado. Oh! Esta é a nossa Páscoa. Jesus ressuscitou. Vamos! O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. Vamos cantar juntos, vamos! És invencível,
poderoso esse nome é. O nome de quem, irmãos? O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de... Vamos lá, a morte vencestes, vamos! A morte vencestes, o véu do... E a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Ele é invencível, és invencível, inigualável, sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Só as vozes digam: poderoso esse nome é. Poderoso esse poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceu, o véu do rompeste. só as vozes diga: a tumba Vazia agora está. oh, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Vamos mais alto um pouquinho as vozes. És invencível, inigualável. É assim que a gente vai terminar essa noite, em festa. Oh, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Mistura isso aí com glória a Deus e aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Nós vamos terminar aqui, querido. E você vai sair daqui sem, antes de sair, cumprimenta 2, 3 com a paz do nome de Jesus sobre a sua vida. Esteja a unção do Santo. Sobre a sua vida está a proteção de Deus. Sobre a sua vida está o Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra de todo mal. Que a mão de Deus esteja sobre você. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, até a manifestação do
leão da tribo de Judá. E você pode dizer amém, glória a Deus.